Pessoal, dando sequência ao nosso estudo das cores, é um assunto um pouquinho extenso, porque eu estou passando, assim, de uma forma geral, toda a classificação do círculo cromático para vocês. E dentro dessa classificação, agora, nessa aula, a Pro vai fazer um resumo final daquilo, às vezes, que nós já estudamos em anos anteriores, mas que vocês precisam dar uma recapitulada para vocês entrarem no novo assunto, que é na nossa próxima aula, que é as cores dentro da arte dos vitrais. Então, para isso, vocês têm que ter essa parte toda e relembrar algumas coisas que vocês já estudaram. Então, para nós, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Deixa eu só a Pro abrir aqui. Onde a Pro elaborou um resumo final que vocês vão trabalhar, certo? Nesse resumo final, depois do círculo, das cores primárias, secundárias, terciárias que vocês viram, cores análogas, complementares, entra um pouquinho sobre as cores quentes e as cores frias, tá? Então, essa parte que vocês estão visualizando agora, vocês vão copiar no caderno de vocês de teoria, a parte teórica. Lembrando, toda cor quente, ela é associada, o nome já sugere, quente, ao sol, ao sangue, ao fogo, e transmitem sensações de alegria, calor e descontração. Quais são, no círculo cromático, as cores que pertencem a essa classificação das cores quentes? Todo o vermelho, amarelo, o laranja e algumas das suas variações. Então, qualquer tonalidade de uma dessas cores pertence a classificado como cor quente. Ao contrário, as cores frias, elas são estáticas, elas são mais suaves e, portanto, elas também são associadas aos efeitos mais calmantes e tranquilizantes. São elas o roxo, o verde e o azul. Então, ali vocês têm a imagem do círculo cromático que vocês representaram no compasso e bem certinho a divisão no círculo. O que é classificado como cor quente, as cores de fogo, estimulantes, e as cores frias, mais calmas, mais tranquilizantes. Das cores quentes e das cores frias, vocês já estudaram, para só estar relembrando. Nós também estudamos um pouquinho, no mundo das cores, sobre a policromia e a monocromia. Aqui eu tenho duas paisagens totalmente iguais, da artista brasileira Tarsila do Amaral. Nessas duas paisagens, o que vocês estão observando? Com certeza vocês vão responder para a prof. Uma delas é totalmente colorida e a outra apenas uma tonalidade de cor. Então, aqui primeiro quadro, ele é classificado como policromático. Por quê? Porque foi usado uma única cor e seus tons. Azul mais forte, que é o anil, azulzinho mais claro, mas não há predominância de outra cor a não ser azul. Poderia ser aqui o vermelho, o verde, a cor que quiser. No segundo quadro, já houve uma mistura, uma variedade de cores. Qualquer obra de qualquer artista, você tem que saber classificar ela. Ela é policromática ou a obra é monocromática? Se você sabe essa teoria, você vai classificar perfeitamente certo e correto a obra do artista. Então, ali vocês também não precisa desenhar nada, por enquanto, é só copiar no caderno de teoria. Policromia, que foi o que a Pro explicou agora, poli vem de muitas, cromia, cores. E mono, uma, cromia, cores. Entra agora também um pouquinho sobre as cores neutras. As cores neutras são aquelas em que, olha só o sentido aqui, gente, ó, até vou destacar. Não há predominância nem de tonalidades quentes, que nós vimos lá em cima, muito menos de tonalidades frias. Quais são essas cores consideradas como neutras? Cinza, bege, marrom, são tonalidades totalmente neutras. Não tem cor quente, muito menos cor fria nessas tonalidades. E a atividade final dessa parte do estudo das cores é essa, bem simples. Vocês vão pegar no caderno de desenho,
primeiro passo, vocês vão desenhar um retângulo, ou melhor, retângulos, são 5, nessa medida que tá ali, 16 centímetros por 8 centímetros. Dentro desses retângulos, vocês vão elaborar as seguintes composições plásticas. Primeira composição plástica, 2 pontinhos para cada uma. A primeira composição plástica, ela vai ser figurativa, gente. O que é figurativa? É a imagem, por exemplo, de um pôr do sol, de uma paisagem. Só que essa imagem que vocês vão colocar dentro, ela tem que combinar com as cores quentes. Se você errar uma cor aqui, você erra, você perde 2 pontinhos aqui. Desenhou esse retângulo? Vamos para o retângulo 2. No retângulo 2, vocês vão fazer uma composição plástica. Olha, não é mais figurativa agora. Ela é abstrata, geométrica, só que você vai usar as cores frias. Então, o teu quadrinho, o teu desenho dentro, vai estar totalmente com formas geométricas, sem nenhuma imagem. Não pode formar lá um trenzinho, algo assim, não. É abstrato, geométrico, que vocês já estudaram o que é. Aí, vocês vão pintar somente usando as cores frias. O terceiro... Scooby! Meu cachorro tá louco aqui, gente. O terceiro retângulo, vocês vão elaborar uma composição plástica figurativa novamente. Aqui é uma imagem. Vocês vão representar uma imagem usando a policromia. Pode ser uma paisagem, pode ser um único desenho, mas tem que ver, tem que mostrar o que é esse desenho. É uma figura que você vai desenhar ali dentro. No quarto retângulo, você vai fazer uma composição plástica abstrata, não é mais figurativo, informal. Lembram dos borrões? É um desenho cego, gente. Como se pegasse, fechasse os olhos, pega o lapisinho, você vai encher de linhas e você vai pintar com uma única cor, monocromia. Pode ser com tons do azul, do verde, do vermelho, aí você que vai escolher. E número 5, você vai elaborar uma composição plástica abstrata, geométrica, usando somente as cores neutras. Então, são 5 atividades. A prof não exigiu a folha inteira, tá? Você vai representar em retângulos de 16 centímetros por 8 centímetros. Cada uma, cuidem, preste atenção no que está pedindo. Número 1 tem que ser figurativo. Eu tenho que ver a imagem, tá? Eu tenho que interpretar essa imagem. Número 2 já é abstrato geométrico, então você tem que usar as formas geométricas. Número 3, novamente, uma imagem de algo, uma natureza, um carro, uma árvore, e assim vai. Número 4 é abstrato, só que é o abstrato informal que vocês estudaram. E número 5, volta ao abstrato geométrico com cores neutras. Composições, gente, por favor, muito criativas. Tá? A nível de 8º ano, não desenhe a nível de 5º ano. Caprichem, tá? Sejam criativos. Lá no... Deixa eu pegar um caderno aqui para mostrar no caderno de desenho de vocês, dá para vocês usarem ele não na horizontal, na vertical é melhor. Então, você vai colocar ali, avaliação cores, número 1. Coloca o título. Composição plástica figurativa com cores quentes. Desenhe o retângulo. Aí faz o desenho dentro. Terminou? Vai no 2. Acredito eu que uma folha do caderno de vocês aqui dá para 3 retângulos. 3 na outra folha, mais 2 retângulos, fecha os 5 desenhos que vocês terão que realizar. 2 pontos para cada composição de vocês. Só não esqueçam de prestar atenção no que está pedindo. Se é monocromia e que tipo de composição você está criando, você está realizando. Se ela é figurativa ou se ela é totalmente abstrata. Cuidado com os abstratos. Geométrico e informal. Tá? Vocês vão ver que dentro do retângulo não vai ser um tamanho grande, vai ser um tamanho bem legal, que você pode fazer uma composiçãozinha lá bem criativa. Pessoal, agora é hora. Alguma dúvida? Conseguiram entender? Ô, professora, a senhora podia me explicar 4? A número 4? Sim. É abstrato informal, não entendi. O abstrato informal é aquela
lá na última aula, a Pro até mandou para vocês lá no grupo algumas imagens. Se você voltar lá um pouquinho, você vai ver. O informal é como se fosse borrões, não são formas geométricas, tá? Então, no informal, o teu desenho é só com linhas, é como se você jogasse tinta na parede e escorresse. É informal, não tem desenho figurativo ali, não dá para você dizer o que é, e ele é apenas sentido como se fosse vários borrões na tela. Isso é informal. Conseguiu entender mais ou menos? Uhum. Obrigado. Tá? Se você tiver alguma dúvida, volta naquela aula anterior nossa, que está postada lá, e você vai ver os quadros que eu coloquei lá, tá? Como exemplo do informal e da arte geométrica, certo? Mais alguma dúvida, gente? Tiago, é o Tiago ali, né? Não é só usando a forma geométrica, tá? O abstrato tem o informal, que são linhas soltas, como se fossem borrões, e lá onde pede figurativo com cores quentes, você pode fazer, por exemplo, que combina lá um pôr do sol, um sol surgindo no horizonte, faz a mistura do laranja, do vermelho, que são cores bem quentes, então é figurativo. Aí você tem que ver, tem que mostrar a imagem, a figura, gente, não vão se confundir ali, tá? Conseguiu entender lá? É o Thiago que estava ali? Mais alguma dúvida, galera? Deixa eu só para ver se tem aqui rapidinho, para vocês lembrarem. Senão eu vou postar no grupo novamente o abstrato informal e o geométrico que vocês viram lá na última aula, tá, gente? Para não tomar muito tempo aqui, eu vou mandar 2 imagens novamente para vocês lembrarem da arte abstrata, certo? Do informal e do geométrico. Beleza? Mais alguma dúvida? Aí eu vou postar ali no grupo, ó, o geométrico. Aqui tem um exemplo, ó. Vocês estão vendo que é uma paisagem? Um carro? Uma árvore? Não, né? Então, aqui é uma composição geométrica, porque tá cheio de formas geométricas, gente. Ó, é todas as formas geométricas aqui envolvidas na obra. E o fundo escuro, em preto. Então, aqui é abstrato geométrico. Ok? Ah, aqui achei. E o informal é isso aqui, ó. Olha os borrões que eu falei para vocês. Cheio, não tem forma geométrica. Ele é como se fosse jogado as tintas na tela, como se fosse borrões. Ah, mas é parecido com uma baleia aqui. Mas não é. Não sugere nada, tá? Não dá para dizer que é uma figura, não dá para dizer que é uma paisagem. Então, aqui não tem forma geométrica. É como se fosse borrões na tela. Aqui é um exemplo do abstrato informal, ok? E onde diz figurativo, não esqueçam, são figuras, tá? Tem que ter uma paisagem, o desenho que vocês quiserem. Se eu mostrar esse vasinho de flores, ele é figurativo, é um vaso de flores, de Van Gogh. Então, ali você está observando uma figura, você está observando uma imagem. Ah, professora, essa obra aqui, ela é figurativa, gente, é uma paisagem, perceberam? Então, isso é figurativo. E o abstrato é aquilo que eu mostrei, os 2 exemplos para vocês agora, que a Pro achou mais rapidinho aqui. As cores quentes, figurativo com cores quentes. Se não tivesse esse azul do mar, eu poderia se utilizar dessa parte aqui do quadro, estaria já uma composição. Ah, se você quiser fazer alguns detalhes em preto, o seu desenho pode, tá? Não tem problema nenhum. Um casalzinho lá num barquinho em preto, tudo cores quentes. Pode também. Galerinha, eu mostrei vários exemplos aí. Com os exemplos, conseguiram entender um pouquinho melhor? Alguma dúvida? Sim. Não. Não? Ótimo.
tá? Então, eu quero que vocês façam um trabalho bem legal, bem criativo, e mandem para a prof e enviem a foto dessas cinco atividades, beleza?